o delator premiado, ele tem esse privilégio, essa prerrogativa de falar primeiro. E eu acredito que o ponto principal da defesa seja sustentar a legitimidade dessa delação premiada que vem sendo tão atacada pelos demais réus. Mas a Juliana colocou muito bem, eu acho interessante e importante nós destacarmos para quem nos assiste a dimensão da fala do Procurador-Geral da República, que é o único procurador que os ministros chamam de professor Paulo Gonet. Porque nós vimos que na fala dele ele teve toda a preocupação, e ele falou para a sociedade, é importante também que isso fique bem claro. O professor Paulo tem um tom e um estilo muito comedido, mas foi uma fala simples e para a sociedade, descrevendo minuciosamente cada um dos acontecimentos que antecederam ao 8 de janeiro e destacando a unidade de propósito em todos os atos que houveram. E uma camada nova que o professor Paulo adicionou em sua sustentação oral, que inaugurou aí esse julgamento desse histórico dia 2 de setembro, foi que a defesa, a delação premiada foi apenas a base para a obtenção de provas pela Polícia Federal que consolidaram toda a investigação. Então, independentemente de se questionar ou não a validade dessa delação premiada, as provas, o arcabouço normativo, o arcabouço fático coletado pela Polícia Federal e pela investigação minuciosa foi tão grande que a investigação se sustenta por si. Uma nova camada também que o professor Paulo adicionou a esse julgamento histórico, que é uma inflexão internacional, concordo com o Panuzzo quando ele diz desse eixo transversal da extrema-direita fascista, né? O próprio presidente de Portugal falava semana passada que Trump era claramente um agente infiltrado da União Soviética. Então, assim, nós estamos vivendo tempos tenebrosos e o Brasil marca uma inflexão. E essa camada que o professor Paulo adiciona é sobre os pronunciamentos, lives, televisionados por esses agentes públicos, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que a todo tempo falava nas redes sociais que não ia aceitar eleições, que só saía de lá preso ou morto. E não há de se falar aqui em liberdade de expressão, porque nós estamos falando de agentes públicos, de funcionários públicos, para o pessoal entender, né? Quando você é eleito, seja deputado federal, como no caso do filho dele, seja presidente da República, você faz um juramento à Constituição. Você promete defender a ordem democrática. Então, o representante público não pode vir, né, publicamente defender o fim dessa ordem que o elegeu, que o colocou lá. Então, na fala do professor Paulo Gonet, ele traz essa camada muito interessante de uma autoconfissão reiterada, pública, gravada, que dá realmente uma densidade muito grande a essa unidade de propósito de todos os atos que ele teve cuidado didaticamente de descrever, desde os ônibus queimados, acampamentos na frente dos quartéis, a descida e esplanada, depois o que foi descoberto após a invasão do 8 de janeiro, e vemos hoje brasileiros comuns como eu e você, que estão lá cumprindo pena, e o núcleo crucial, que é o arquitetor disso tudo, querendo se isentar. E uma chamada importante, quando o De Luca diz que Trump não sabe como é a nossa democracia constitucional, Trump não sabe nem como é a Constituição dos Estados Unidos. Lá nós temos atitudes reiteradas da administração dele, suprimindo no site oficial da Casa Branca a menção constitucional ao habeas corpus. Então é um presidente que está reiteradamente desconstruindo toda a ordem democrática dos Estados Unidos e pretende também fazer isso aqui. Só que o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, que toma posse agora dia 29, é o ministro Edson Fachin, conhecido por ser um professor muito vinculado ao constitucionalismo latino-americano, um humanista, e que já tem empreendido funções administrativas concretas de estabelecer um eixo da América Central para muito além do comercial, como o Mercosul, mas também normativo, político, de integração. Então é a oportunidade de o Brasil mostrar como o constitucionalismo latino-americano é pungente, é diferenciado,
Lembrando que o Supremo foi o único tribunal que funcionou no mundo durante a pandemia, porque nós temos ambientes absolutamente virtuais de julgamento. Então, é uma inflexão histórica, é uma oportunidade de nós passarmos a limpo esse passado antidemocrático que foi tão enfrentado, por exemplo, na Argentina, no Chile, até no Uruguai, e aqui no Brasil é o único país que não viu condenações penais aos seus torturadores, aos ditadores.